Coração Peludo. Olá, pelúcios! Vocês que já ouvem o nosso Coração Peludo desde a primeira temporada. Hoje chegou a hora de matar as saudades, a estreia da nossa terceira temporada aqui com a psicóloga Pamela Magalhães. Paulinha querida, e olá, galera. Eu estava assim saudosíssima já, tá falando pra Paulinha que eu tô muito mal acostumada. Gente, o pessoal fica mandando mensagem quando começa, quero mais, né? Fica meio viciadinho aqui no nosso Coração Peludo. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É os um corações ótimo batendo e os nossos também, né? É um ótimo sinal e você pode mandar o seu feedback, a sua sugestão de tema, o seu probleminha ou a sua alegriazinha ali pra gente no Instagram. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP. E eu sou @PsiPamela, PSI Pamela. Estamos esperando o seu feedback e vamos lá, vamos entrar de cabeça no nosso primeiro tema, todas e todos juntos agora, para entender melhor aquelas pessoas que são incríveis de início e depois se transformam. Pois é, passe de mágica. Tem a ver com a conquista, né, Pamela? Todos nós fazemos isso? Eu penso que quando a gente conhece alguém, a gente mostra assim o nosso melhor. Primeiro que a gente quer ficar bem na fita, então a gente quer conquistar sim, a gente quer causar uma boa impressão, a gente quer surpreender, a gente quer que a pessoa goste da gente. Acho que isso é normal de qualquer ser humano. O problema é quando eu atuo demais e eu coloco demais energia ou mesmo intenções e não banco isso. Então eu penso no prazer imediato, eu tô só ali naquilo que eu gostaria e que eu desejo, sem considerar muito o quanto isso pode impactar o outro, né? Então de repente as minhas promessas, as minhas intenções, qual a durabilidade real delas? É difícil, Pamela, porque, vamos imaginar essa situação da conquista, né, de quantas pessoas estão se conhecendo, então, nessa tentativa de mostrar também o melhor de si, também muito envolvidos naquela apaixonite aguda, né, que assim, na verdade, você nem quer pensar em outra coisa, às vezes você não quer pensar nem em você, né, você só tá com a cabeça no outro, você tá numa frequência que talvez não seja a frequência que você vai estabelecer para sua vida. Às vezes a gente mesmo estabelece uma cilada? Acho que sim. É que você vai falando, eu vou pensando que ok, eu acho que quando a gente tá apaixonado, às vezes a gente fica meio cego mesmo, né? Eu falo que a gente fica meio viciado, tanto que às vezes alguém me fala, ai, Pamela, eu só penso no fulano. Eu falo, bom, paixão é assim. Fica apaixonado, sente dessa maneira, né? Eu falo que acorda pensando, passa o dia pensando, dorme pensando. Então, assim, durante um tempo em que estejamos apaixonados, faz parte. O problema é quando isso vira algo, assim, descontrolado e que a gente deixa de fazer a nossa vida. Isso atrapalha na nossa produtividade. A gente acaba vivendo mais a vida para o outro e do outro do que a nossa. Mas, pensando que a maturidade emocional e a responsabilidade afetiva possa e deva existir, eu acho que independente da gente estar bem apaixonado, a gente tem que entender e observar com um pouco de mais cautela aquilo que se fala. Porque muitas pessoas vão sugerindo e vão colocando intenções e vão dizendo e vão assim iludindo o outro, muito mais focado naquilo que elas desejam naquele momento. Então eu sempre gosto e repito aqui para quem estiver escutando a ideia de falar sobre cuidado com pessoas que querem demais num curto período. Então assim, a pessoa acabou de chegar na tua vida, então ela já está dizendo que quer tudo com você, né? Então acho que os desejos... Ou de você, né? De você. Então assim, os desejos eles existem? Claro que sim. Então às vezes você conhece uma pessoa, você fica super encantado, mas tem um filtrinho ali, né? Até para um paralelo da tua vida real, do que caiba ali. Agora quem quer muito, quer demais, então assim, olha, larga tudo, vamos morar em tal lugar e vamos casar daqui a um mês e vamos ter 2 filhos e tal. Uma coisa é um pensamento, né? Pode acontecer. Você conhece alguém, que legal, né? Imagina se a gente ficar junto e tal. Mas tem gente que
cobra do outro, inclusive, né? Então cai meio de paraquedas, eu falo, cuidado com quem cai de paraquedas e olha, então, né, não, então sai daqui, sai dessa casa, vamos mudar de cidade, mudar de país, muda de profissão, larga isso, ou então é uma affair que aconteça, larga o teu parceiro, vem comigo. Então assim, tomar cuidado, porque muitas vezes, do mesmo jeito intenso e intempestivo que começa, também termina, né? Aí eu ia te falar, você falou, é uma questão também do tempo, né? Porque aí você vai conhecendo mais a pessoa, aí vocês vão ganhando territórios, entendendo. Mas aí muita gente acha que essa questão da convivência pode, de fato, mudar a atitude do outro, né? Aquela coisa, a gente tá há tanto tempo, já não é como era no começo, né? Tem muita gente que fala. Mas a convivência não é bom pra gente entender melhor o outro? Ou é ruim? Eu acho que são duas coisas. Pelo que você tá me falando, eu fui pra 2 lugares aqui na minha cabeça. Um que, sim, eu acho que a convivência, ela tem o seu desgaste, ela tem as suas transformações. E tudo bem, eu acho que, ok. É inevitável, né? Não vou ter aquele... Pra algo a longo prazo, como é que você vai fazer? Eu não vou ter aquela sensação fugaz, absurda o tempo inteiro com meu parceiro, uma vez que eu tô num relacionamento duradouro. Então, tudo bem, isso faz parte, é natural. Agora, a minha maior preocupação é quando essa pessoa, ela vai propondo muitas coisas durante ali que vocês estão se conhecendo, e a outra parte, nós, por exemplo, ao invés da gente ir alinhando as nossas expectativas e tendo uma responsabilidade também particular para o que a gente vai topar e o que a gente não vai topar, e a gente ter consideração também pelo nosso legado. Então, peraí, a pessoa pode estar falando, vem aqui, faz isso, faz aquilo, mas epa, eu vou ter esse cuidado de aonde eu tô pisando. Porque eu falo que esse solo, para ser consistente, a gente precisa dar um tempinho. Por isso que às vezes o paciente vem para mim, mal conheceu, porque hoje tá assim, né? As coisas estão muito assim. Ao mesmo tempo que a gente fala da superficialidade dos elos, tem uma intensidade muito grande. Então as coisas às vezes são muito rápidas. Tem situações que dão certo e tem desfechos bem interessantes? Tem. Mas tem uma grande parte que não. Porque existe desejo, existe vontade, mas as pessoas esquecem da consistência. Para tudo precisa, é que nem quando você está cozinhando. Mas eu preciso fazer isso em meia hora, mas tem receita que em meia hora não dá, minha querida. Tem receita que você vai ter que esperar 45 minutos, 1 hora, 1h30 ou mais. Mas eu queria rápido, então você vai fazer outra receita. E na vida eu acho que é um pouco isso. O relacionamento, ele precisa de uma certa consistência para passos maiores. Então, mas às vezes você está 25 anos e você não conhece o outro. Eu concordo. Mas se a gente pensar no geral, eu preciso mais do que 1 mês, 2 meses, 3 meses para tomar decisões que vão render uma vida, né? E que envolve muita responsabilidade. Como, por exemplo, morar junto, ter uma família. Então, eu acho que a gente pode sim curtir a situação, que seja intensa, que delícia, mas por que não viver cada momento, sem queimar etapa? Porque as etapas, elas não existem por acaso, né? Elas existem justamente para amadurecer esse sentimento dentro da gente e nós entendermos se faz sentido mesmo, né? Então, poxa, será que é momento? Porque senão, de repente, uma coisa que pode ser muito legal acaba atropelando tudo e você acaba deixando de viver essa maturidade paulatinamente. Bom, mas o que eu também fico imaginando é que se você tá acostumado com esse feedback que é todo eloquente, todo apaixonado, todo, né, amalucado, enfim, cheio de demandas, atenções e coisas, e isso muda, porque, por exemplo, passou a conquista, né? Tá, a gente já é um casal, aí tipo... E eu tô acostumada com essa pessoa que tá nessa entrega louca, nesse pedido louco, sabe assim? Passou esse frisson. Só que aí, de repente, a pessoa mudou. Vira a chave. Dá um desespero na gente, num sentimento de, tipo, alguma coisa mudou e não foi pra melhor, porque aparentemente esfriou. Eu acho que essa é a diferença, talvez, do mundo adolescente e do mundo adulto, né? E a gente tá, assim, numa fase de mundo que a responsabilidade, o comprometimento são vistos um pouco assim, um jeito meio torto. Parece que é só legal essa história de viver perigosamente e de não ter responsabilidade com nada. E isso aí precisa pra quê? Não precisa. Deixa de qualquer jeito, é tudo certo, tudo pode. Eu sou super a favor
da nossa liberdade de expressão, da gente pensar em formas de se relacionar. Eu sou daquelas que eu não acho que você precisa casar na igreja para isso ser um casamento, tudo certo. Mas eu também sou daquelas que acha que independente do meio que você queira fazer o teu relacionamento mais consistente, você precisa respeitar essas etapas. Porque senão você só vai ter tesão e você só vai estar ligado no outro desse jeito que tem esse frisson, que tem essa loucurada e que, ai meu Deus, que doideira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, né? A gente vai ficar aí se equilibrando desse jeito meio atrapalhado. Então, na hora que a relação começa a estabilizar, parece que perde o sentido. Então tipo, não tá igual, mudou. Isso, eu tenho vários casos, né, de que quando a relação ela fica mais aconchegada, né, que ela vai entrar nessa zona de conforto, que é quando tá estável, né, você me quer, eu te quero, a gente tem um lugar, tá tudo certo, a gente estabeleceu aqui esse contrato relacional e estamos tocando a vida e a rotina entrou e se estabeleceu. Então parece que falta. Eu costumo dizer assim, o que falta, né? Talvez falte aquela montanha-russa. Sim. Então, essa história de viver esse descompromisso, né? Essa doideira, ai, minha família não quer e a tua tem um problema, fulano não aceita, é complicado, a gente ainda não achou um lugar pra ficar, sabe? Parece que tudo isso vai distraindo muito de uma estabilidade relacional que seria o objetivo, né? Eu quero estar estável, eu quero estar seguro com você. Mas a hora que isso acontece... Não aguenta. Né? E aí, por isso que eu falei que a gente não pode desconsiderar o reflexo social, né? Eu acho que tudo que envolve compromisso, né? Tudo que envolve esse contrato relacional, muitas vezes é tido como, ai, será? Né? Ah, não precisa, não gosto, ai, não quero. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também buscam segurança. Então, é um paradoxo. Isso que eu ia falar, uma ambivalência. É controverso, né? Porque a hora que tá tudo bem... E aí, às vezes, a pessoa fica meio perdida, porque daí ela fala, tá tudo bem? Nossa, você tá tão diferente. E o outro, às vezes, tá diferente, mas um diferente gostando, um diferente mais estabilizado, um diferente interessado. E essa pessoa até começa a se encher, né? Tipo, nossa, mas que chata essa pessoa ficar perguntando, tá tudo bem, meu Deus, o que você quer que eu faça? Você tá falou tudo bem. Uma coisa que eu achei muito interessante, né? É que existe um momento, quando entra a estabilidade relacional, que você é obrigada a deixar de olhar para os desafios da relação, e aí você vai olhar para os desafios seus, né? Profissionais, pessoais. Vida que segue, né? Isso, e muitas vezes isso vira um baita de um problema. Porque aí você não aguenta a estabilidade relacional, que é quando você, de fato, se desloca para si. Então, não, tá muito estranho, tá tudo muito morno, né? Como assim? Cadê as ondas para eu começar a driblar e surfar nessas ondas? Então, eu acho que é nesse momento que você escuta muito dos casais assim, ai, não sei, tá faltando alguma coisa. Ai, não sinto mais aquele desejo. Ai, não sinto mais aquela loucurinha, não sinto mais aquele friozinho na barriga, não tenho mais vontade de transar, ai, não tenho mais vontade de estar junto. E aquele conflito de que eu gosto, mas não sei, e falta, e muitas vezes entra uma terceira pessoa nesse cenário, ou então entra uma depressão nesse cenário. Eu falo que precisa entrar alguma coisa para criar o conflito. Aí é interessante que me vem muito o pensamento de Lacan, né? Lacan é um psicanalista muito conhecido, né? Na vertente psicanalítica, que diz do desejo sobre o desejo, e quantas são as vezes que, quando eu conquisto, eu perco esse desejo, porque como eu posso desejar algo que eu já tenho? Um conflito do ser humano, né? A gente busca tanto... E é um conflito interno mesmo, né, Pamela? Às vezes nem tanto diz a respeito do outro, mas mais a respeito da gente, desse vício por esse drama, né? De imaginar que essa é a situação em que ali você tá apaixonado. Sim, porque mas assim... é meio adolescente mesmo. Não sei, é ou não é, Pamela? Você acha que tem gente que carrega isso meio pra frente? Eu acho que existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de viver a estabilidade. Eu costumo dizer que não tem um lugar mais arriscado do que a estabilidade. Arriscado? Arriscado, porque quando eu tô estável, eu tenho muito a perder. Quando eu tô na busca, eu tô no movimento. Mas quando eu encontro aquilo que, entre aspas, eu sempre quis, eu tenho muito a perder. Então eu acho que existem pessoas que pulam do barco, ou muitas pessoas quando estão chegando ali, elas mesmas se sabotam pela dificuldade de se apropriarem daquilo. Por isso que eu citei Lacan e aproveito para indicar um livro muito bom, que eu esqueci o nome do autor, desculpa, mas não é muito difícil achar, Sexo no Cativeiro,
que é um livro maravilhoso, que fala muito dessa pegada de como será que a gente consegue lidar com um relacionamento duradouro e em que a gente busca tudo que a gente sempre quis, que é a estabilidade, e na hora que a gente tá ali estável, na hora que a gente tá vivendo o lugar que nós sempre quisermos, que a gente sempre quis, vem essa sensação de que tá faltando desejo, tá faltando tesão, porque tá tudo muito previsível. Achei aqui o nosso amigo Google. Ótimo, maravilhoso. Sexo no Cativeiro é de Esther Perel. Isso, obrigada. Isso mesmo. Agora, Pamela, aqui bom, eu tava pensando, você tá dizendo, às vezes, realmente, chega a rotina, essa estabilidade, os problemas da vida, as metas que a gente tem individuais. Uhum. E existe mesmo, por exemplo, o esfriar da relação. Sim, sim. Não acho que é todo mundo que também só reclame, mas eu acho que muita gente quer reverter isso. Às vezes não quer abandonar o barco e tá tendo essa sensação, né? Era diferente no começo, que tem muito a ver com o tema que a gente tá falando. E agora mudou. Mas não que eu queria ir embora, mas eu queria que tivesse alguma coisa parecida com o começo. Existe uma forma de trazer esse tempero de volta, de criar isso artificialmente, digamos assim. É que eu acho que essa leitura que todo mundo faz e que você narrou muito bem, ela é muito equivocada. Porque se lá no começo eu tenho essa adrenalina absurda de conquistar e de sentir, e aí me dá um tesão louco, porque é tudo novidade e tal, e eu tô naquele momento também de autoafirmação, porque eu falo que o desejo tem muito mais a ver comigo do que com o outro, né? É a sensação de eu me sentir bem quisto, enfim, de me quererem e tal, e de eu entender, caramba, como eu sou capaz. Mais tarde, quando eu tô com aquela pessoa e a gente tem tanta história e a gente tem tanta coisa que a gente construiu, a gente devia, em tese, ter muito mais tesão e ter assim, um desejo gigante de manter isso, porque é tanta coisa, né? Eu deveria ter muito tesão para manter tudo isso, porque justamente essa construção, ela é muito grande. Ela é muito mais valiosa do que uma conquista momentânea. Eu penso que a manutenção é infinitamente mais valiosa do que a conquista. Mas eu acho que para ter essa visão, a gente tem que exercitar muito a maturidade, porque tudo vai depender do olhar, né? E se eu só enxergo o que eu conheço, eu preciso dar uma boa de uma exercitada mental mesmo, para conseguir olhar para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu conquistei, para aquilo que eu construí com meu parceiro e falar assim, caramba, que máximo! Que puta tesão tudo que a gente fez e tudo que a gente tem, e que incrível essa pessoa que tá do meu lado, né, que me deseja, que me ama, que me quer. E o que será que a gente pode fazer para exercitar mais essa libido? Porque a libido sim tá associada com essa história do desconhecido, com a sensação de que tem um enigma ali, que o livro fala muito bem, Sexo no Cativeiro, que eu tô falando para vocês, sobre o mistério, sobre também a gente conseguir desenvolver um mistério da relação. E eu vou até falar de um trecho do livro que eu gosto bastante, interpretando aqui para vocês, que diz sobre a importância de nós mantermos o mistério relacional, porque são tantas as vezes que nós buscamos a segurança com um parceiro, e aí a gente quer pegar telefone, e a gente quer ver celular, e a gente quer ver senha, e a gente quer saber tudo, a gente quer ter a certeza absoluta que aquela pessoa não tem ninguém, que aquela pessoa só quer a gente, que aquela pessoa não trai, que aquela pessoa não faz sacanagem e tal. Só que quando verdadeiramente a gente tem isso, quando a gente tem pelo menos acha que tem, né, a certeza que não, está comigo e tal, perde-se a libido. Então veja como a libido também está, a estação, ela tá... Porque essa questão da conquista, de alguma forma ela tem que estar ali. Total, porque mexe muito com as nossas inseguranças. Olha que doideira, é como se eu tivesse que ter um pouquinho de insegurança, um pouquinho de mistério, para que eu tenha essa libido, para que eu tenha esse tesão. Então assim, a dica vai aqui para quem tá escutando, não seja óbvio pro teu parceiro, né? Não seja óbvia. É bom sim manter mistério. Ai, mas eu gosto que ele tenha a minha senha, eu tenho a senha. Azar seu. Né? Já me mandaram um monte de mensagem. Ai, mas eu acho que tem, porque eu li no livro. Você pode ler onde for. Eu vou te falar aqui de caso visto. Atendendo pessoas, falando com pessoas. Não seja óbvio. Tenha os seus mistérios. Ter mistério não é que você vai ter vida paralela. Não é isso. Não é nada a ver. Eu tô falando você ter a sua particularidade, a sua identidade. Porque quando você conhece uma pessoa, você não sabe tudo que se passa com ela. E isso é interessante.
Porque é como se fosse assim, eu não sei muito bem o que tá acontecendo lá, mas essa pessoa me quer, então caramba, né? Eu sou foda. Então caramba, eu tenho muita coisa legal. E por que não, no decorrer da vida, você não tenha também essa sensação? Pô, meu parceiro tem a vida dele, tem o trabalho dele, tem os interesses dele, não tem nada a ver com terceira, quarta, quinta pessoa. Tem pelo fato de que você vai fazer o seu, a pessoa vai fazer a dela e ainda assim vocês escolhem estarem juntos. Eu acho que isso que é o tempero da vida. Eu não quero saber a senha do meu marido. Eu não quero saber se ele fala com alguém, se não fala, o que ele faz. Eu confio na nossa relação, no que a gente constrói. Né? E me interessa muito me empenhar nisso, porque eu vejo que ele também está interessado em se empenhar nisso. E não ser óbvio é ser interessante. Isso na minha opinião, né? Então veja, gente, você pode até estar muito incrível no começo, se transformar um pouco depois da conquista, faz mas parte. Manter o seu mistériozinho. Manter. Que é interessante. Não seja óbvio, não fique brigando por ciúme, não queira ficar sabendo de tudo, porque as pessoas acham que ao ficar em cima das outras, querendo saber de tudo, o outro vai se sentir acuado e vai ter que falar tudo. Quem disse que esse outro vai falar tudo pra você? Da onde você tirou, né? Tô cansado de ver situações de pessoas que precisam até ter um terceiro celular escondido porque a parceira ou parceiro quer ver e tal. Isso é um inferno na relação, isso acaba com qualquer encanto relacional. A gente precisa ter uma relação leve e gostosa, porque é justamente o medo de perder que faz com que essa pessoa se empenhe e obviamente seja fiel ali. Porque, meu Deus, não posso perder essa relação que é muito gostosa. Isso é muito importante pra mim. Não perder no sentido da posse, né? Porque aí a gente já tá entrando numa outra esfera, de uma coisa até abusiva. Sim. Mas no sentido mesmo humano, como você falou, dessa história da conquista. Agora, Pamela, tem gente que meio que decepciona real. Muito. Né? Você dorme com o príncipe e acorda com o sapo, literalmente. Sim. Assim, são pessoas artísticas que conseguem fazer uma cena e que quando você vai ver, nada tinha a ver, era tudo uma contação de história. Mas hoje tá muito assim, né? Eu vejo que as relações, elas começam, e nossa, incrível, achei a pessoa, outro dia uma amiga minha, né? Nossa, conheci uma pessoa, falei, pô, que máximo, fulana, que legal, nossa, tô tão feliz. Aí passou, a gente às vezes fica sem falar com amigo 2 meses, né? Fica só vendo lá. Eu vi que não aparecia mais foto, não acontecia. A gente agora percebe que as coisas não estão legais assim, né? Quando das redes sociais. Some das redes sociais. Falei, fulana, tá tudo bem com você? Não tá. O que aconteceu? Fulano fez isso. Então, quer dizer, a pessoa chega, parece um príncipe encantado ou uma princesa encantada, é tudo maravilhoso, é isso, é aquilo, não sei o quê, e de repente vai se mostrando uma pessoa completamente diferente. Riscos da vida, né? Então, assim, não necessariamente a pessoa tenha esta intenção, né? Pode acontecer. Mas existem pessoas também que são manipuladoras, existem pessoas que são estrategistas, e por este motivo que a gente tem que ficar atento. Então, assim, por mais que pareça super interessante ir na onda da pessoa que acabou de surgir na tua vida, cuide-se. Sabe? Vai aos pouquinhos. Eu sempre falo, curta cada dia. Vá percebendo o que as atitudes te contam. Porque falar bonito, tem um monte de gente que fala, né? Eu sempre falo, papagaio também fala. Então, assim, além daquilo que é falado, o que é feito? Como que essas atitudes estão se desenhando? Por isso que eu falei, quando a pessoa vem muito desesperada, acabou de te conhecer, ficou com você 3 vezes, já quer tudo, né? Calma, por que tá com tanta pressa? Porque essa pressa já é um indicativo. Eu penso que quando você tá curtindo muito alguma coisa, é que nem quando você compra um doce que você gosta muito. Você vai comendo devagarinho, você vai curtindo aquilo, que você não quer que acabe. Agora, quando você come correndo, você come porque você tem culpa. Né? Não, você come por culpa. Porque dentro de você diz, eu não deveria estar fazendo isso, isso não faz bem pra mim, eu não quero. Então, assim, curta, tá legal? Gente, pelo amor de Deus, né? O mundo não vai acabar amanhã, vamos aos poucos, vamos percebendo o outro, vamos conhecendo. Como eu falei, vá percebendo se esse solo é passível de que você consiga caminhar nele. Caso contrário, o que você vai fazer? Você vai lá, se entrega inteira uma pessoa que você acabou de conhecer e cai no buraco. Pamela sabe que eu também tenho um podcast aqui na rádio sobre séries, né? Que é o JP Séries, aqui na Jovem Pan. Eu sei. Não pode mais falar rádio porque a gente também tem imagens. Então é no grupo chique. Jovem Pan. E essa semana a gente gravou sobre um reality show. E aí fica a dica pra vocês também. E até pra você assistir, Pamela. Porque é uma história muito louca. Já sim. dá pra assistir? Dá pra assistir completinho. É uma história muito maluca. Porque a proposta é de um experimento. O experimento é o seguinte. As pessoas
vão se conhecer e se casar num período de 1 mês. Só que o pedido de casamento... Tá... Exatamente. Já vi. O pedido de casamento acontece num período inicial onde eles não se veem. Eles só conversam. Eu assisti. Através de uma parede. Gente, qual a possibilidade de uma coisa dessa dar certo, Pamela? Amei que você já viu, já começa por aí. Eu vi, inclusive, esse fim de semana, porque várias pessoas me escreveram. E aí, eu achei inicialmente que fosse um filme, né? Não tinha entendido o que era. Achei o nome interessante. E aí que eu vi que ia ser reality. Eu não fui a fundo pra saber... tô sendo transparente aqui. Claro. Eu não sei, assim, a veracidade disso. Eu não sei o pós disso. Não sei. Eu sei o pós porque saiu agora, essa semana. Ah, você sabe? Os casais que se casaram, não vamos dar spoiler aqui, mas tem 2 casais que de fato dizem sim. Eles ainda estão juntos, faz 1 ano isso. Faz 1 ano que foi filmado. Estão. E um dos casais que ali na hora do casamento o homem diz não, eles estão namorando. Até hoje. Eles engataram num namoro. Melhor. Deram um passo pra trás, que na verdade, pra mim, é o passo pra frente. Né? Foi os que falaram, gente, acho que casar, realmente não. Mas Primeiro, depois eles voltaram a namorar. Não vou dar spoiler, gente, fiquem tranquilos. Eu acho o seguinte, minha opinião sobre isso. Eu gosto da ideia de não ver e sentir. Essa ideia eu gosto. Acho que não ver e sentir, acho que vai um pouco na contramão de tudo que está acontecendo hoje em dia, né? Que é muito cara, imagem, cardápio. Achei legal essa ideia. Mas eu acho que a ideia do casamento, para mim, de novo, banaliza algo que na minha opinião, é grande. Né? Então, assim, se isso fosse a ideia de ficar com alguém... Vou conhecer assim, e aí para que haja um interesse, a gente possa rolar um beijo, a gente fique junto futuramente. Acho interessante. A ideia de sentir pra trocar rolar, ideia sem se ver, né? Sem a aparência física. E pra ser um start de um interesse, né? Daí eu gosto muito. Mas quando entra a história do casar, eu prestei muita atenção, né? Tô com umas cenas aqui na cabeça, também não quero dar spoiler. Mas eu via nitidamente que se tratava muito mais de uma idealização, de um desejo íntimo, do que de uma compatibilidade real ali. Então, assim, para que eu case com alguém, eu preciso conviver, na minha opinião. Eu acho que o casamento, ele é uma consequência boa de alguém que eu estou me relacionando, e eu entendi que nós funcionamos na convivência, então entendemos que compartilhar uma vida faz muito sentido. Agora, você não conhecer uma pessoa, você ter um desejo, falar com ela, com uma parede ali e sentir que ela é a pessoa que você deva casar, acho muito arriscado. Pode ser que funcione, é uma loteria. Pode ser, sorte. Depois o que você falou, tudo pode dar certo. Claro, mas preferiria que ficasse muito mais na ideia de que vamos fazer isso, né? Vamos conversar, vamos sentir. E quem sabe, depois quando a gente se ver... rola um beijo, rola uma ficada, a gente pode vir a se conhecer melhor. Eu acho mais razoável. Mas, já que é pra ser transparente, eu vou falar, pra vender e pra causar um boom, põe-se a ideia do casamento. É polêmica, né? Porque aí polemiza, mas na prática eu acho que vale a inspiração da variável do sentir. Né? Eu acho que mostra o quanto estamos carentes. Eu fiquei muito impressionada como as pessoas estão carentes. Gente, elas choravam, elas dizem que se amam, elas nunca se viram. Então, isso é muito louco. Mas eu acho que isso mostra, nós estamos muito carentes. De atenção, de se ouvir, de ouvir o outro. Na minha opinião, de ser, né? De se olhar, de se curtir. É impressionante com o tempo, né? Cada vez mais eu vejo com os meus pacientes o quanto eles não sabem olhar. Então, às vezes, eu passo sessões falando, Paulinha, olha pra mim. Pra quem você tá falando? Porque a gente tá numa era de, digitar. E quando você digita, você resolve um monte de coisa digitando, mas você não faz isso. E isso daqui é exercício. O olho no olho é exercício. E é fundamental. Porque é no tete a tete, no olho, que eu verdadeiramente te sinto e me sinto. Quantas vezes eu tô conversando com meu marido e falo, olha pra mim, você tá me ouvindo? Porque quando você olha pra mim e eu te falo, você escuta. Entende? E você percebe também como o outro tá reagindo, exatamente. Que é essa empatia de você saber modular, se você tá falando de uma forma muito fria ou Quantas se você vezes pode você ser mais falou com acolhedora. Teu filho e você teve uma sensação,
E quando você o viu, você percebeu que era outra, né? Talvez você não tenha nem falado, mas nossa, ele tava com medo. Ele tava mal criado comigo ali, ele tava com medo. E o medo você vê, às vezes não na palavra escrita. Você vê no olhar, na respiração. Você vê na expressão, o desejo, a raiva, né, as inseguranças. Então, eu gostei dessa série no sentido de viabilizar o sentir com o coração. Porque a aparência, o se interessar pela aparência, ela nos distrai muito. Então, muitas vezes alguém pode deixar de conhecer uma outra pessoa porque é careca, porque é baixo, alto, gordinho, magro demais, forte demais, sei lá, porque tava de regata, sabe aquelas coisas? Então, assim, eu tento falar muito isso para as pessoas. Conheça. Tanto que essa história de aplicativo, eu sempre falo assim, por que você não começa a curtir pessoas que você nunca curtiria? Por que você não começa a dar o coraçãozinho lá em pessoas que você não daria? Ah, mas como assim, Pamela? Para você dar a oportunidade de conhecer pessoas diferentes que talvez te causem emoções diferentes das que estão acontecendo e que você está me dizendo que você não está gostando. Mudar o padrão, né? Eu gosto de... E recebi, inclusive, feedback de uma amiga minha jornalista. Falei assim, que legal. Eu sempre me interessei por homens de um perfil X. E depois que eu ouvi você falando isso, eu acabei dando a chance para um amigo meu lá que eu achava que não tinha nada a ver. Porque eu achava que o biotipo dele não era a minha praia. E no final foi o máximo. Conversamos a noite inteira, ficamos juntos. O cara tem uma pegada absurda e tô super curtindo. Então, assim, é isso, né? Às vezes você amplia um pouco... a tua maneira, né, de ser, de agir e aquilo que você pode se permitir, e aí novas surpresas acontecem. Bom, se você quer ver o reality que a gente estava comentando aqui, que é Love is Blind ou Casamento às Cegas, procure aí na Netflix, faça a maratona. E depois você pode até conferir o pós, depois de um ano, tá no YouTube da Netflix. Veja, porque tem muita roupa suja sendo lavada lá pelos participantes. Maravilha. É, de certa forma, divertido, porque não é com a gente, sabe aquela coisa? Vou até fazer minhas apostas sem ver. Eu vou fazer minhas apostas sem ver o que eu acho. Vou ver se eu acerto. Quando o drama não é nosso, a gente se diverte com o drama dos outros. Quando é com a gente, é um pouco diferente. Bem diferente. Bom, Pamela, eu queria que a gente fizesse uma amarração final com aquele conselho para quem tá exatamente nesse momento de conhecer alguém, dessa efusão onde a gente tá um pouco Love is Blind, a gente tá um pouco cego de tanta paixão, a gente tá entregando tudo, sim pra tudo, vamos sim, é sim, nesse tipo de situação. Vou falar, acho que... sobre 2 pontos de vista. Acho que primeiro, permita-se, né? Não tô aqui para querer jogar água fria em todo esse fogo louco, esse fogaréu aí, Deus me livre. Mas eu acho que a gente precisa achar um equilíbrio entre se permitir e se proteger. Não é fácil, concordo. Talvez numa dessas a gente dê as nossas escorregadinhas, mas vamos ter calma, vamos entender que já nos frustramos um bocado nessa vida, e se a gente puder curtir as coisas e nos preservarmos um pouco, tudo pode ser muito melhor, porque claro que tem a chance de ser ótimo e tem a chance de repente a gente se decepcionar, mas que nós consigamos desenvolver as nossas expectativas proporcionais àquilo que seja vivido. Então viva as etapas, não queime etapas, cuidado com a ansiedade, com a impulsividade, e com imediatismo. Você tá com uma pessoa lá super acelerada, já quer que você conheça o filho, já quer que você fala tal, que você vai morar lá. Calma, né? Então, assim, quanto mais a gente segurar um pouquinho, né? Esse desespero todo, essa pressa absurda, eu acho que a gente pode ir curtindo e desenvolvendo os nossos recursos, porque cada relação ela vai pedir muito do habilitar dos nossos recursos. A gente também é muito responsável em condicionar relacionamentos, então assim, eu costumo dizer que o outro só faz com a gente o que a gente permite e vice-versa. Então, vamos costurando essa teia relacional, que pode ser algo muito bom. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se você ouviu esse tema e falou assim, caramba, é o que está acontecendo comigo, estou super decepcionado, porque caramba, era um príncipe, virou um sapo, era uma princesa, virou uma sapa. Então, não se culpe, porque existem muitas pessoas que vendem uma coisa e não cumprem aquilo que se propõem. A culpa não é sua, né? Eu acho que isso pode acontecer com qualquer um. Todos nós somos passíveis de entrar em roubadas.
a gente pode sim levar gato por lebre, faz parte, mas que isso sirva para a gente ficar mais esperto. Não para a gente ficar aquela pessoa que nunca mais vou me relacionar, não é isso. Mas começar a perceber, né? Então, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém te propõe, vá olhando as atitudes. Cuidado com essa história de acreditar em tudo que o outro fala, de só olhar o pedaço que a gente quer. Porque muitas vezes as pessoas falam tudo aquilo que a gente gostaria e parece que tudo vai se encaixando no sonho que a gente sempre desejou, né? Tudo aquilo que a gente sempre desenhou. E, na verdade, essa pessoa está percebendo o que a gente quer e é uma estratégia até para ir mergulhando mais na nossa vida, conquistar tudo que quer e depois cair fora. Então, vamos ter assim um pouquinho de calma, percepção, maturidade e a chamada inteligência emocional, que vai muito bem, obrigada. Foi um prazer contar com vocês nesse início de 3ª temporada. Estamos também no Instagram. Sei que às vezes vocês têm perguntas, querem comentar, dizer se foi legal, o que ajudou. Então, me procure por lá. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP. Eu sou @PsiPamela, PSI Pamela. É um prazer revê-los, senti-los novamente. E não esquece de compartilhar, porque sempre tem alguém precisando ouvir esse podcast. Com certeza. Pessoas que estão passando por isso, já passaram por isso. É legal ouvir, saber que tem outras formas de lidar com a mesma situação e, de repente, se sair melhor aí numa próxima vez, né, Pamela? Porque sempre tem próxima vez, gente. Tá. E a gente sempre pode se desenvolver um pouquinho mais. E até o nosso próximo episódio. Até mais. Obrigada, Pamela. Obrigada, Paulinha. Coração peludo.